Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e também bem-aventurada a Virgem Santíssima e Imaculada. Amém. A palavra de Deus está hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo do 1 ao 3 e depois do 11 ao 32. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos os cobradores de impostos e pecadores se aproximaram de Jesus para o escutar. Mas os fariseus e os doutores da lei criticavam a Jesus, dizendo: Este homem acolhe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gastado tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça cuidar de porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhes davam. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chame teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho, e coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Peguem um novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos empregados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É seu irmão que voltou, e seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele, mas ele respondia ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos.
quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos aqui nesse evangelho que Jesus, ele acolhe aqueles que estão distante dele. Jesus se aproxima para conquistar aquele que está distante de Jesus. E aqui a gente vê que Jesus, ao aproximar dessas pessoas para conquistá-las, ele é criticado. Ele é criticado porque vai dizer aqui aqueles homens intitulados por fariseus e doutores da lei, que eles se achavam santos, achavam-se que eram as pessoas melhores, e ele não aceitava essas pessoas. Aí Jesus, ele vai contar essa parábola para poder abrir a mente desses homens que não querem aceitar aqueles que são diferentes dele. Jesus vai dizer que tinha um homem que tinha 2 filhos, e um deles pediu a herança. Veja bem, a herança o filho só recebe quando seu pai morre. Aqui, esse filho tinha antecipado de uma certa forma a morte de seu pai, porque ele diz: eu não quero mais viver contigo. Ele quer ser uma pessoa que não quer receber as regras do seu pai, a regra da sua casa, e vai dizer que não quer mais viver naquele lugar que é a casa do pai. E o pai dá a herança para esse filho. Ele vai embora, e como uma pessoa que não tem organização, uma pessoa que não tem administração dos seus bens, ele gasta tudo com coisas que não são apropriadas, com farras, com prostitutas, com bebedeiras. E aí chegou uma hora que ele gastou tudo e se viu numa necessidade que teria que trabalhar. E ao ir trabalhar, o lugar que ele encontrou foi cuidar de porcos. Lá ele não tinha nem o necessário para poder se alimentar. E vai dizer a palavra aqui que ele se alimentava com as lavagens dos porcos, ou seja, com comidas estragadas. Comidas que são colocadas para os porcos são comidas estragadas. E aí vem no seu coração que na casa do pai dele tem tudo. Até os empregados de seu pai, eles têm o pão com fartura. E aí ele cai em si, ele faz uma grande reflexão, o quanto ele tinha pecado em sair da casa do seu pai. O quanto ele perdeu ele ter saído da casa de seu pai, e ele faz essa reflexão: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu vou pedir perdão ao meu pai, eu vou dizer que eu não sou nem digno de ser o seu filho, e quero que ele me acolha como um dos seus empregados, porque até como empregado, ele caiu em si e viu que seria melhor do que estar fora da casa do seu pai.
E aí ele vai ao encontro do pai. E o pai, que à distância já o vê, corre para acolher o seu filho. Esse pai vai ao encontro do filho e não questiona para onde foi que ele tinha ido, para onde ele foi, o que ele tinha feito, mas ele abraça o seu filho. Ele beija o seu filho em uma forma de que ele tem muito amor para com o filho. O filho é quem não reconhece esse amor do seu pai, mas o pai acolhe com amor e ainda faz uma festa para o seu filho porque encontrou são e salvo. E aí estava tudo bem quando o outro seu filho retorna do trabalho do campo que estava, ele não aceita o seu irmão. E quantos de nós somos dessa forma, estamos dentro da igreja, mas quando chega uma pessoa mal vista, assim, que a gente conhece as ações dela de pecado, nós não queremos aceitar aquela pessoa. Assim, esse irmão não quis aceitar o seu irmão de sangue. E ele vai dizer nem que é seu irmão, ele diz, é o teu filho. Esse teu filho que esbanjou tudo, gastou com o que não deveria gastar, tem tudo, enquanto a mim que estou em obediência tua, sempre estou em obediência, tu não me dás nada. Ou seja, resumindo esse texto aqui do Evangelho, são dois filhos que não são de coração livres, mas são dois filhos que eles são como escravos, porque ele tem tudo do seu pai, e principalmente o amor que a gente vê aqui, que o amor do pai é grande para com eles, mas eles não reconhecem esse amor do pai e se tornam pessoas que vivem como escravos de si mesmo, porque quando nós não nos abrimos à graça de Deus, nós somos escravos de nós mesmos. E o nosso maior inimigo, somos nós mesmos, que nós nos abrimos à graça de Deus. Ficamos com o coração fechado para Deus. E aí Deus não pode agir na nossa vida. Veja que o pai fica insistindo, filho, entra, vamos comemorar, porque o teu irmão estava perdido e foi encontrado com vida. O teu irmão foi encontrado são, teu irmão está salvo. Mas aquele de coração fechado não quer acolher o seu irmão porque desobedeceu. Deus, o nosso Pai, é assim conosco. Quando nós desobedecemos, Ele está de braços abertos para nos acolher. Quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados para Ele. Assim como esse jovem disse que não tinha mais dignidade de ser chamado de filho. Mas o pai nem olhou para isso, acolheu, abraçou, beijou e fez com que ele sentisse amado. Assim é Deus com cada um de nós. Ele nos abraça, Ele nos beija e Ele quer que nós sintamos amados por Ele. E a palavra vai dizer que há festa no céu quando um pecador se converte. Há mais festa no céu de um pecador que se converte do que 99 justos. Então Deus está te esperando se você está distante dele, se você tem desobedecido a ele, se você não quer viver em comunhão com ele, na presença dele. Deus está de braços abertos te esperando para te abraçar, para te beijar e dizer que você é amado por ele. Santo e abençoado dia para você, sua família. Que Deus te abençoe, que os anjos sempre te livre de todos os mal, te guarde, te proteja. Salve Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.